Olá, noiva de Cristo! Nós chegamos ao 16º dia de oração, propósito, no nosso devocional Estações. Eu estou aqui num lugar muito especial, é o Jardim de Oração da Igreja da cidade de São José dos Campos. Normalmente, quando eu venho a esse lugar, geralmente está bem cheio. Hoje não, está um dia bem calmo e me remete muito ao secreto. E eu quero conversar hoje com você sobre um secreto diferente. Nós encontramos na Bíblia muitas passagens que nos mostram que o nosso Deus é um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje eu quero te convidar a refletir a respeito disso. Que tal você escolher um dia ou um período de tempo orando apenas para o Deus Pai? Em seguida, orando apenas para o Deus Espírito Santo. E um outro dia, orando apenas para o Deus Filho. Conversa com Ele como filha diante do Pai. Conversa com Ele diante do filho, do teu noivo. Como seriam essas conversas? Para te inspirar, eu quero conversar um pouco a respeito de cada uma dessas pessoas. O Deus Pai. Lá em Lucas 11, de 11 a 13, diz assim: qual pai do meio de vocês que, se o filho pedir um peixe, em lugar disso ele lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus não dará o Espírito Santo a quem o pedir. Nós temos a experiência aqui na Terra de ser pai ou mãe. Imagina o Deus Pai. Então, muitas vezes a gente precisa parar e sentar no colo do Pai apenas. O Salmo 68:5 diz: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é o Deus em sua santa habitação. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 1, diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nós temos o privilégio de conhecer o Pai e, a partir disso, a nossa verdadeira identidade de filhas amadas. Para mim, esse é o maior currículo de todos. Que tal você orar com o teu Pai a respeito disso? E aí vamos para o Deus Espírito Santo. E o próprio Jesus, ele diz assim, capítulo 3, versículo 5. O que estou lhe dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. No momento em que entregamos nossa vida a Jesus, esse Espírito Santo vem habitar em nós. Ele é o nosso selo, o penhor, a garantia da nossa salvação. Nós seremos resgatados e o Espírito Santo é a evidência de que Deus habita em nós. Acontece que o Espírito Santo também faz muito mais do que isso. Ele também é chamado do nosso advogado, do nosso consolador. E ele também nos ajuda a lembrarmos tudo quanto Jesus nos ensina. Em Romanos 8,15 tem um dos versículos que eu considero um dos mais lindos de toda a Bíblia. Ele diz assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O teu espírito pode clamar a um Pai que te escuta. Mas esse espírito é tão bom que ele desenvolve em nós o fruto do Espírito, como você pode ver em Gálatas 5, 22, 23. E você também pode ver vários dons que esse Espírito derrama sobre nós, para que possamos cumprir o ID e a obra que o noivo nos chama. Mas também esse mesmo Espírito Consolador, como diz em Romanos 8, 26, ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez o teu tempo de oração direcionado ao Espírito Santo de Deus esteja apenas sendo expressado através de lágrimas. Pode ter certeza que esse mesmo Espírito está traduzindo a tua oração e está intercedendo por você. Os sonhos do teu coração estão sendo apresentados aos céus através do Espírito Santo. E aí nós entramos na oração direcionada ao Deus Filho, aquele que nos salvou, aquele ao qual temos toda a gratidão por sua obra redentora na cruz.
E saiba que o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer coisa. E ele não só nos salvou, mas ele também quer casar conosco. A Bíblia fala que Jesus é o nosso noivo e que ele vai voltar para resgatar a sua noiva. Cânticos 7:10 diz: eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Cânticos 8:7 diz: nem muitas águas conseguem apagar o amor. Nada pode apagar o amor do noivo pela noiva. E por fim, em Apocalipse está lá o decreto de que esse casamento vai chegar. Alegremos-nos, exultemos e vamos dar glórias a ele, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Ela tem permissão para usar o linho mais puro, mais branco e mais fino. O linho fino representa as obras justas praticadas pelo povo de Deus. Que tal então você passar um tempo orando direcionada para o teu noivo? Direcionada nessa expectativa das bodas do Cordeiro que estão por vir, que ele espera pela noiva dele. Mas ele não vem resgatar uma noiva abatida, ele não vem resgatar uma noiva paralisada, ele vem resgatar uma noiva que está pronta, que se vestiu, que se adornou com vestes de boas obras. Experimenta vivenciar o teu secreto com essa direção e depois coleciona as experiências que Deus vai derramar sobre a tua vida a partir desses momentos. E não esqueça, você é a noiva de Cristo.